A chuva torrencial fustigava as ruas empedradas de Lisboa como se o céu estivesse furioso com os segredos da terra. João, encolhido no canto do seu apartamento apertado no chiado, apertava o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos branqueavam, enquanto a voz da mãe ecoava implacável. O casamento com a filha dos vizinhos estava marcado para dali a um mês, um laço etéreo que selaria o destino da família. Mas ali, no escuro, os lábios de Miguel roçavam o seu pescoço, sussurrando: "Nós fugimos esta noite", e João soube, num instante de pânico e êxtase, que o amor verdadeiro não se dobra a correntes invisíveis. O ar úmido do Tejo infiltrava-se pelas janelas entreabertas, misturando-se ao cheiro de café queimado e livros velhos que enchiam o espaço modesto de João. Aos 28 anos, ele era o filho perfeito aos olhos do bairro de Alfama onde crescera, advogado júnior no escritório de imigração, com um sorriso que desarmava clientes nervosos e uma família que o via como herdeiro de tradições antigas. O pai, um pescador reformado de Setúbal, contava histórias de marés que levavam tudo exceto o que era natural, e a mãe, costureira incansável, tecia sonhos de netos correndo pelos pátios floridos. Mas João carregava um segredo mais pesado que as redes de corvo marinho: Miguel, o ilustrador freelance de 27 anos que conhecera num café escondido no Bairro Alto, onde as noites se estendiam em conversas sobre arte e liberdade. Tudo começara há 2 anos, numa exposição de rua perto do Castelo de São Jorge. João, fugindo de uma reunião familiar abafada, tropeçara numa tela vibrante de azuis e vermelhos que capturava a alma caótica de Lisboa. Miguel, com pincel ainda manchado de tinta, explicara que era uma homenagem aos amores não ditos, aqueles que florescem nas sombras das ruelas. Como se a cidade soubesse guardar segredos melhor que as pessoas, dissera ele, com um riso tímido que revelava dentes ligeiramente tortos, mas encantadores. Naquela noite, sob as estrelas que pontilhavam o céu outonal, partilharam o primeiro beijo atrás de uma parede coberta de era, um toque hesitante que explodiu em promessas sussurradas. Desde então, os seus dias entrelaçavam-se como as curvas do rio, manhãs preguiçosas em que Miguel desenhava enquanto João lia casos de asilo político, tardes de passeios pelo Lisboa Factory onde debatiam um mundo sem filtros, e noites em que o corpo do outro era refúgio contra o peso das expectativas. Mas o mundo exterior não perdoava fraquezas. A família de João, ancorada em valores católicos conservadores, via o casamento como o próximo capítulo inevitável. A noiva em questão, Ana, era a filha do farmacêutico local, uma rapariga de 26 anos com cabelos castanhos cacheados e um riso fácil, que João conhecera em festas de infância. Ela não era má pessoa, trabalhava numa ONG para crianças carenciadas e sonhava com viagens à Madeira, mas o pensamento de tocá-la como marido fazia o estômago de João revirar. "É pelo bem da família, filho", insistira a mãe na chamada daquela noite chuvosa. "O teu pai já não é jovem, e os vizinhos falam. Pensa no escândalo se." A frase pairara no ar, incompleta, mas carregada de fantasmas, o tio que se suicidara nos anos 80 por não ser como os outros, as sussurros na missa dominical sobre pecados modernos. Miguel, por seu lado, carregava cicatrizes próprias. Filho de imigrantes madeirenses que regressaram a Lisboa após anos em França, crescera num lar onde o pai, mecânico de mãos calejadas, repetia que homens verdadeiros constroem, não sonham. A mãe, doce mas frágil, vira o filho como o salvador da linhagem, pressionando-o para estudos de engenharia que ele abandonara por arte. Quando Miguel se assumira aos 22, num jantar de Páscoa, o silêncio que se seguiu fora ensurdecedor, o pai saíra batendo a porta, e a mãe chorara por semanas, murmurando orações pela cura. Desde então, Miguel vivia numa bolha de independência precária, suportado por encomendas de ilustrações e um quarto alugado em Alcântara. O amor por João era a sua âncora, mas também o seu medo, e se o mundo os separasse, como separara tantos outros. Naquela noite fatídica, após desligar o telemóvel, João desabou no sofá gasto, as lágrimas misturando-se à chuva que escorria pelo vidro. Miguel, que chegara minutos antes com um ramalhete de flores silvestres colhidas no Parque Eduardo VII, ajoelhou-se ao seu lado, os olhos verdes cheios de uma determinação feroz. "Não vais casar com ela, amor. Nós casamos um com o outro. Em segredo, se for preciso, mas casamos." As palavras pairaram como um juramento, e João, pela primeira vez, sentiu o pânico transformar-se em fogo. Eles passaram a noite a planear uma viagem discreta ao Cartaxo, onde um padre progressista, conhecido de um amigo comum da comunidade LGBT, celebraria uniões não oficiais. Nada de papéis, nada de anúncios, apenas votos trocados sob as vinhas antigas, com o Tejo ao fundo como testemunha. Amanheceu cinzento, mas o sol lutou para romper as nuvens enquanto eles partiam de comboio da estação do Rossio, mochilas leves carregadas de roupas simples e corações pesados de dúvida. No caminho, Miguel desenhou esboços rápidos no seu caderno, João rindo sob o sol, os dois de mãos dadas no mirador imaginário. "Isto é o nosso futuro", murmurou ele, e João acreditou, por um momento, que o amor podia reescrever destinos. Chegaram ao Cartaxo ao meio-dia, o ar carregado do aroma de uvas maduras e terra fértil.
O padre, um homem de 50 anos chamado Fater Luís, com barba grisalha e olhos que sorriam, esperava-os numa capela modesta rodeada de campos. O amor não conhece fronteiras, nem leis humanas, disse ele, enquanto os guiava para dentro, onde velas tremeluziam em candelabros de ferro forjado. A cerimónia foi breve, mas profunda, votos recitados em voz baixa, anéis de prata simples trocados com mãos trêmulas, um beijo selado sob o olhar complacente de um crucifixo antigo. Quando saíram, o sol banhava tudo em luz dourada, e João sentiu uma paz que nunca conhecera, casado, não por obrigação, mas por escolha. Eles regressaram a Lisboa ao entardecer, exaustos mas radiantes, prometendo contar à família quando o tempo amadurecesse. Mas o destino, caprichoso como as marés portuguesas, tinha outros planos. Dias depois, a rotina retomou o seu curso traiçoeiro. João voltava ao escritório, revisando vistos para refugiados que fugiam de horrores em países vizinhos, ironia que o corroía por dentro. Como posso defender a liberdade alheia se não defendo a minha, confessou Miguel numa noite, enquanto caminhavam pelo terreiro do Paço, as luzes do rio refletindo nos seus rostos. Miguel, com o braço discretamente ao redor da cintura dele, respondeu, porque tu és a prova viva dela. Nós somos. Mas a bolha rebentou numa tarde de quinta-feira, quando a mãe de João apareceu sem aviso no apartamento, o rosto pálido como a cal das fachadas de Lisboa. Filho, o que é isto que ouvi? Rumores no bairro. Sobre um amigo que passa noites aqui. A voz dela tremia, os olhos varrendo o espaço como se procurasse provas de pecado. João congelou, o coração martelando contra as costelas, enquanto Miguel, na cozinha, largou a chávena com um estalido. Mãe, senta-te. Há coisas que preciso dizer. As palavras saíram num fôlego, e ele contou tudo, o amor por Miguel, o casamento secreto, a recusa em viver uma mentira. A mãe escutou em silêncio, as mãos apertadas no colo, até que uma lágrima escorreu. Como pudeste? Depois de tudo o que sacrificamos. Teu pai vai morrer de vergonha. Ela levantou-se abruptamente, saindo porta afora, deixando um vazio que ecoava como um grito. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. O pai ligou na manhã seguinte, a voz rouca de fúria, vem para casa agora, ou consideramos-te morto para nós. João foi, arrastado por um táxi que serpenteava pelas autoestradas em direção a Setúbal, Miguel insistindo em acompanhá-lo. A casa familiar, uma moradia baixa com azulejos azuis desbotados, cheirava a bacalhau cozido e ressentimento acumulado. O pai, sentado à mesa da cozinha, batia o punho na madeira envelhecida, isto é contra Deus, contra a natureza. Casaste com um homem. Como um sodomita. As palavras cortavam como facas, evocando memórias de sermões na igreja local, onde o padre condenava desvios com punhos cerrados. A mãe chorava no canto, murmurando porque nós, e um tio, convidado para o confronto, cuspiu, vai arruinar a família. Os vizinhos já sussurram. Miguel, de pé ao lado de João, falou pela primeira vez, Senhor, eu amo o seu filho mais que tudo. Não o roubei, ele escolheu-me. O pai riu, um som amargo, escolha. Isto é doença, rapaz. Vai-te embora antes que chame a polícia. A ameaça pairou, e eles saíram, o carro partindo sob olhares que queimavam pelas costas. No regresso, João desabou em soluços, questionando se o preço da verdade valia a dor. Eles vão superar, assegurou Miguel, beijando as têmporas dele, o amor vence, lembra-te dos nossos votos. Mas o conflito alastrou. No escritório, colegas sussurravam sobre o advogado gay, e um cliente conservador cancelou uma reunião, citando valores incompatíveis. Miguel perdeu uma encomenda grande quando o cliente descobriu a relação através de uma foto inocente no Instagram, um abraço no mirador do Monsanto. A pressão montava, e João começou a duvidar, e se o casamento secreto fosse um erro, um capricho que destruía tudo? Numa noite de insônia, ele confrontou Miguel, talvez devêssemos ter esperado. Talvez eu deva fingir, pelo menos por agora. Miguel recuou como se atingido, os olhos enchendo-se de lágrimas. Fingir? Isso mataria-nos aos dois. Eu não sou um segredo a esconder no armário. A discussão escalou, palavras afiadas voando como estilhaços, acusações de egoísmo, medos não ditos de abandono. Miguel saiu porta afora, rumo à noite lisboeta, deixando João sozinho com o eco da sua própria voz. Horas depois, um telefonema de um número desconhecido mudou tudo. Era Ana, a noiva imposta, que ouvira os rumores através da rede familiar. João, precisamos falar. Não sobre o casamento, mas sobre ti. Eles encontraram-se num café discreto em Belém, perto dos Jerónimos, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do mar. Ana, com os olhos inchados mas firmes, revelou, eu sei o que sentes por ele. E eu? Eu tenho os meus próprios segredos.
Uma namorada, na verdade. Os nossos pais é que nos empurram para isto. A confissão caiu como uma bomba, transformando a inimiga em aliada. Juntas, não, em do improvável, planearam uma frente unida. Ana confrontaria os pais dela, João os seus, com a verdade partilhada. Talvez possamos salvar-nos mutuamente, disse ela, apertando a mão dele num gesto de solidariedade. O reencontro com Miguel aconteceu ao amanhecer, no mesmo mirador onde se beijaram pela primeira vez. João, exausto mas renovado, ajoelhou-se, perdoa-me. O nosso amor não é fraqueza, é a nossa força. Miguel, com o rosto marcado pela noite em claro, puxou para um abraço que selava feridas. Mas o verdadeiro teste viria em breve, uma reunião familiar forçada, onde verdades colidiriam como ondas contra os penhascos da Rábida. Enquanto isso, em Lisboa, uma amizade inesperada florescia. Sofia, a melhor amiga de Miguel desde a Faculdade de Belas Artes, uma lesbiana assumida que gerenciava uma galeria no Cais do Sodré, ofereceu refúgio. Vocês não estão sozinhos, disse ela, servindo vinho verde numa varanda com vista para o rio. Sofia contara a sua própria história, expulsa de casa aos 19 por uma namorada de escola, reconstruir a vida através de arte que celebrava identidades fluídas. A família cura-se com tempo, ou não cura. Mas o amor? Esse é eterno. As suas palavras acenderam uma faísca em João, que começou a contactar grupos de apoio na cidade, a Ilga Portugal, onde ouviu testemunhos de casais que sobreviveram a desertos e ostracismos. O clímax aproximava-se com a chegada do Dia de Portugal, 10 de junho, quando as ruas se enchiam de marchas e bandeiras. A família de João enviara uma carta formal, aparece na festa do bairro, ou esquece-nos para sempre. Era um ultimato disfarçado de celebração, com Ana e os pais dela presentes. João e Miguel decidiram ir, de mãos dadas, um gesto de desafio público. No caminho, o coração de João batia descompassado, memórias de infâncias felizes misturando-se ao terror da rejeição. Se nos odiarem, pelo menos saberão quem somos, disse Miguel, apertando o volante do carro alugado. A praça do bairro fervilhava de sardinha assada e manjerico, risos e fada ao fundo. Os pais de João esperavam perto da igreja, rostos tensos sob as luzes de lanterna. Quando o casal se aproximou, o silêncio caiu como uma cortina. O pai avançou, punho cerrado, mas parou ao ver Ana ao lado deles, de braço dado com a sua companheira, uma mulher de cabelos curtos e sorriso confiante. Pai, mãe, isto não é sobre traição. É sobre liberdade, começou João, a voz firme apesar do tremor. Eu amo Miguel. Casámo-nos porque o nosso coração mandou. E Ana? Ela ama outra. O choque ondulou pela multidão, sussurros crescendo como ondas. O pai cambaleou, apoiando-se na mãe, que cobriu a boca com as mãos. Mas então, algo inesperado, o tio, o mesmo que outrora condenara, aproximou-se devagar. Eu perdi um irmão por causa disto, há anos. Não perco um sobrinho. As palavras quebraram o gelo, e lágrimas fluíram, não só de dor, mas de alívio. Conversas iniciaram-se, hesitantes, sobre perdão e compreensão. Não foi um final de contos de fadas, feridas demoram a cicatrizar. Mas naquela noite, sob as estrelas de Setúbal, João e Miguel dançaram um fado lento, mãos entrelaçadas, sabendo que o amor, como Portugal, resistia às tempestades. Semanas após a confrontação no bairro, a vida de João e Miguel entrou num limbo delicado, como um nevoeiro matinal que envolve o Tejo. A família de João mantinha contacto esporádico, chamadas curtas da mãe, com perguntas sobre o tempo, em vez de sentimentos, e uma visita tensa do pai a Lisboa, onde ele e Miguel partilharam um copo de aguardente em silêncio, um gesto que valia mais que palavras. Ana e a sua namorada, Clara, tornaram-se aliadas firmes, juntas, organizaram um piquenique no Parque da Paz, onde riram de ironias e partilharam histórias de saídas do armário. Somos como uma pequena revolução, brincou Clara, uma designer gráfica com tatuagens de arco-íris subtis. Mas o verdadeiro conflito irrompeu quando Miguel recebeu uma oferta de trabalho em Porto, ilustrar um livro infantil que era para uma editora progressista, um sonho que exigia mudança por 6 meses. É a oportunidade da minha vida, confessou ele a João numa noite chuvosa, enquanto o vento uivava contra as janelas do apartamento. João, mergulhado em pilhas de processos judiciais sobre direitos LGBT, sentiu o pânico subir como baile. E nós? Depois do que passamos, vais embora agora. A discussão reacendeu velhas inseguranças. Miguel acusou João de medo de compromisso real, João retrucou que o amor não sobrevivia a distâncias impostas pelo destino. Talvez o nosso casamento seja só um papel secreto, não uma vida partilhada, atirou João, e Miguel saiu, novamente, para as ruas molhadas, o coração partido em fragmentos. Sozinho, João vagueou pelo chiado, as luzes das livrarias refletindo nos charcos como estrelas caídas.
Ele parou na Bertrand, a mais antiga do mundo, e folheou um volume de poesia de Fernando Pessoa, cujas palavras sobre múltiplas almas ecoavam a sua confusão. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, leu em voz alta, e chorou por um amor que parecia escorregar como areia. Horas depois, uma mensagem de Sofia chegou: vem à galeria. Há uma exposição que precisas ver. Lá, entre telas de artistas que capturavam dores e alegrias, encontrou Miguel, olhos vermelhos, esboçando furiosamente. Eu não vou sem ti, disse Miguel, largando o lápis. O Porto pode esperar, ou vamos juntos. Mas não sem lutar. A reconciliação veio devagar, através de conversas honestas no terraço de um bar em Alfama, com fado ao fundo lamentando amores perdidos. João admitiu o seu medo de abandono, enraizado na ameaça familiar. Miguel confessou o pavor de falhar como provedor, herdado do pai distante. Somos mais fortes juntos, concluíram, selando com um beijo que ignorava os olhares curiosos. Decidiram adiar a mudança, optando por fins de semana alternados no norte, onde Miguel trabalharia remotamente enquanto exploravam as caves de vinho do Douro. Entretanto, um novo aliado surgiu na forma de Ricardo, um colega de João no escritório, um homem de 35 anos abertamente gay, casado com um chefe de Coimbra. Ricardo, com o seu humor seco e gravata sempre desalinhada, notara a atenção de João e convidara-o para um jantar em casa. O segredo é o veneno, disse ele, servindo bacalhau à brás. A sua história, um divórcio hetero forçado na juventude, seguido de um coming out público que custara amizades mas ganhara uma família escolhida, inspirou João. O meu marido e eu casámos em segredo primeiro, como vocês. Depois, mostrámo-lo ao mundo. Foi aterrorizador, mas libertador. Inspirado, João e Miguel planearam revelar o casamento publicamente. Escolheram o período de Lisboa, em junho, quando as ruas do Marquês de Pombal se tingiam de cores. Vestidos com camisas brancas e bandeiras ao peito, marcharam de mãos dadas, o sol quente beijando as suas peles. A multidão rugia em apoio, mas um hécler, um homem de meia idade com cruz ao pescoço, gritou: pecadores! Deus castiga! O momento gelou João, memórias familiares ressurgindo, mas Miguel apertou a mão dele: ignora. Somos a luz. Sofia, marchando ao lado com um cartaz, Amor Sem Fronteiras, contrapôs com um grito de empoderamento, e o grupo cercou-os em solidariedade. No final da marcha, no terreiro do Paço, eles subiram a um palco improvisado, microfones em punho. Somos João e Miguel, casados em segredo há meses, porque o amor não espera por aprovações, anunciou João, a voz amplificada ecoando pelo rio. Aplausos trovejaram, câmaras piscaram, e pela primeira vez, João sentiu-se visto, não como o filho rebelde, mas como um homem inteiro. Notícias correram nas redes, e surpreendentemente, a mãe ligou: vi na televisão. Estou orgulhosa. Não sei. Mas venham jantar domingo. O jantar em Setúbal foi um campo minado de silêncios e tentativas. O pai serviu vinho da região, evitando olhares diretos para Miguel, mas perguntou sobre o trabalho dele, um fio de conversa que se estendeu. A mãe preparara arroz de marisco, prato favorito de João, e tocou no casamento, sem igreja, sem bênção. Mas se vos faz felizes. Não era aceitação plena, mas um começo, como as videiras que renascem após o inverno. Miguel, sentindo o peso, partilhou desenhos de um livro sobre famílias diversas, e o pai folheou-os devagar, murmurando: bonito trabalho. Mas o idílio foi interrompido por uma carta do escritório, uma promoção para João em Faro, no Algarve, com salário dobrado mas exigindo mudança imediata. É estável, amor. Pensado para o nosso futuro, argumentou ele a Miguel, que via nisso outra separação disfarçada. Sempre distâncias. O amor não é só promessas, é presença. A briga explodiu numa tarde no Lisboa Factory, entre grafites coloridos, com João acusando Miguel de insegurança, Miguel retrucando com medo de compromisso. Talvez o nosso segredo nos proteja, mas também nos isola, gritou Miguel, partindo para Alcântara. João, sozinho entre as ruínas industriais transformadas em arte, ligou para Ricardo: ajuda-me a ver claro. O amigo aconselhou: o amor testa-nos. Vai atrás dele, mas leva a verdade toda. Na ponte suspensa sobre o Tejo, ao pôr do sol, João encontrou Miguel encostado à grade, olhando o rio. Eu aceito Faro, mas só se formos nós dois. Contrato novo, vida nova. Lágrimas caíram, e eles abraçaram-se, o vento levando dúvidas para o mar. A mudança para Faro trouxe um renascimento inesperado, como as flores silvestres que brotam nas falésias algarvias. O apartamento novo, num condomínio com vista para a Ria Formosa, era pequeno mas arejado, com paredes brancas que Miguel pintou de tons suaves de azul marinho, evocando o oceano próximo. João transferiu-se para o escritório regional, lidando com casos de turismo que era e direitos de imigrantes, enquanto Miguel montou um estúdio improvisado,
aceitando comissões online que lhe permitiam trabalhar ao ritmo do sol poente. As manhãs começavam com café na varanda, pés entrelaçados sob a mesa, conversas sobre nada e tudo, planos para viagens à Serra da Monchique, sonhos de adotar um cão vadios das praias. A família, devagar, reconectava-se. A mãe visitou primeiro, sozinha, trazendo compotas caseiras e um rosário que deixou na mesa de cabeceira, para proteção. Ela e Miguel cozinharam juntos, cataplana de peixe, receita ancestral, e ela riu pela primeira vez ao ouvi-lo cantar fado desafinado. O pai veio depois, com um pretexto de ver o Mar do Sul, e os três homens pescaram em alto mar, o balanço do barco dissolvendo barreiras. Eu fui duro, filho. O medo fala mais alto que o coração, admitiu o pai, lançando a linha ao horizonte. Não era perdão completo, mas entendimento, como o vinho que amadurece em barris escuros. Entretanto, um conflito novo emergiu na forma de um vizinho conservador, o Sr. Manuel, um reformado que gerenciava um quiosque na Praia da Rocha. Descobrindo o casamento através de um artigo local sobre o PRID, ele começou uma campanha subtil, boicotes ao estúdio de Miguel, rumores na mercearia sobre influências más. Isto é família tradicional aqui, resmungou ele uma tarde, cruzando-se com João no elevador. A tensão escalou quando o Sr. Manuel enviou uma petição ao condomínio para regras morais, alegando que crianças brincam no pátio. João, furioso, reuniu-se com o administrador, um homem gay discreto que descartou o pedido. Amor é amor, Manuel. Atualiza-te ou muda-te. Mas o golpe veio de dentro. Sofia, de Lisboa, ligou em pânico. A galeria dela enfrentava um escândalo, um patrocinador retirara apoio após ver arte que era ofensiva, e ela precisava de ajuda legal. João viajou norte, deixando Miguel sozinho pela primeira vez desde Faro. As noites vazias trouxeram fantasmas. Miguel, desenhando febrilmente, reviveu dúvidas sobre o seu valor, questionando se era suficiente para João. Uma mensagem inocente de um antigo colega, um flerte velado, bastou para o pânico instalar-se. Quando João regressou, encontrou Miguel distante, o caderno cheio de esboços sombrios de corações partidos. Confias em mim? Perguntou João, magoado, na cozinha iluminada por uma lâmpada fraca. Miguel desabafou, não em ti, em mim. E se eu te prender, com as minhas inseguranças? A conversa estendeu-se até à aurora, lágrimas e abraços misturando-se ao canto dos grilos. Eles procuraram terapia conjunta via Zoom com um conselheiro da rede Exaeco, aprendendo a navegar vulnerabilidades como ondas. O amor não é perfeito, é persistente, disse a terapeuta, e eles acreditaram. Um passo Ngote veio com o Festival de Verão em Lagos. Miguel expôs as suas ilustrações numa feira ao ar livre, temas de amores resilientes inspirados na sua jornada. João, orgulhoso, ajudou a montar o stand, e o sucesso foi imediato, vendas, elogios, até um convite para uma residência artística em Évora. Mas entre a multidão, o Sr. Manuel apareceu, rosto contorcido. Isto é propaganda. Vou à imprensa. A ameaça materializou-se num artigo sensacionalista no jornal local. Casal gay impõe agenda em Faro, reação da comunidade. A backlash foi feroz, e-mails odiosos no escritório de João, chamadas anónimas para Miguel. Um dia, ao regressarem da praia, encontraram ovos podres na porta, com uma nota: vão para o inferno. O medo instalou-se, João sugerindo mudança de volta a Lisboa, mas Miguel recusou, fugir. Não. Enfrentamos. Eles organizaram um evento contra-ataque, uma conversa aberta na biblioteca municipal, com Sofia como moderadora, convidando aliados e opositores. Cerca de 50 pessoas compareceram, o ar carregado de tensão. O Sr. Manuel falou primeiro, voz trêmula: eu perdi um filho para... algo assim. Medo de perder mais. A confissão quebrou o gelo, João partilhou a dor familiar, Miguel mostrou desenhos de pontes entre mundos. No fim, aplausos tímidos, e o Sr. Manuel aproximou-se: desculpa. Talvez eu esteja errado. Não era milagre, mas semente. A comunidade dividiu-se, mas apoio cresceu. Um café local ofereceu espaço para reuniões uma escola convidou Miguel para workshops. Outono trouxe calmaria, com viagens curtas, um fim de semana em Sagres, onde surfaram ondas bravias, simbolizando a sua resiliência. João propôs renovar votos numa capela isolada nas falésias, com Fatar Luís de novo, desta vez convidando família. A mãe veio, chorando de emoção, o pai apertando a mão de Miguel: bem-vindo à família, rapaz. Ana e Clara assistiram, brindando com vinho moscatel. Mas um segredo de Miguel emergiu. Ele descobrira, através de um teste de ADN casual, que tinha um meio-irmão em Lisboa, filho legítimo do pai, criado em segredo por medo de escândalo. Como o meu próprio armário, confidenciou a João. Decidiram contactá-lo, um jovem de 25 anos chamado Tomás, artista de rua que vivia no Bairro Alto.
O reencontro foi caótico, cafés nervosos, histórias partilhadas de ausências paternas. Tomás, assumido bi, tornou-se amigo rápido, adicionando leveza ao casal. O inverno algarvio, suave como um abraço, trouxe desafios internos. João, imerso em trabalho, começou a questionar o equilíbrio. Quero filhos, Miguel. Não biológicos, mas adotar, criar uma família nossa. Miguel, traumatizado pela rejeição paterna, hesitou. E se repetirmos ciclos de dor? Somos suficientes, não. As noites encheram-se de debates profundos, lendo livros sobre parentalidade queer, consultando associações de adoção. Uma visita a um orfanato em Lolé, onde viram crianças com olhos famintos de afeto, derreteu resistências. Vamos tentar, concordou Miguel, e iniciaram o processo, um labirinto de burocracia e avaliações que testou paciência. Entretanto, o passado familiar de João ressurgiu com força. O tio, o que apoiara na praça, revelou um segredo. Ele próprio fora amante de um marinheiro nos anos 70, uma história silenciada por ditadura e vergonha. Eu invejo a vossa coragem, disse ele numa carta, enviando fotos amareladas de um jovem casal em praias desertas. As imagens inspiraram Miguel a criar uma série de ilustrações, Amores Esquecidos de Portugal, exposta em Lisboa com sucesso viral. Críticos elogiaram a profundidade emocional, e um canal de TV contactou para uma minissérie. Mas o sucesso atraiu inveja. Um ex-colega de Miguel, invejoso, espalhou boatos online de que as obras eram plagiadas de pornografia soft, uma calúnia que feriu profundamente. A mídia sensacionalista pegou, e Miguel caiu em depressão, trancado no estúdio, pincéis largados. João, equilibrando trabalho e apoio, sentiu o peso, não posso carregar-nos sozinho. Uma crise eclodiu numa discussão acesa, João saindo para uma caminhada solitária pela praia da Fuseta, ondas lambendo os pés como dúvidas. Ali, sob estrelas, lembrou-se dos votos, na alegria e na tristeza. Regressou, encontrou Miguel chorando, e perdoaram, prometendo terapia individual. A primavera floresceu com esperança. O processo de adoção avançou, avaliaram-se aptos para uma menina de 4 anos, Maria, órfã de imigrantes cabo-verdianos, com cachos negros e riso contagiante. O primeiro encontro, num parque de Faro, foi mágico. Ela desenhou com Miguel, correu para os braços de João. Mas burocracia atrasou, e quando um juiz conservador questionou a estabilidade de um casal homoafetivo, o desespero bateu. João apelou, com a ajuda de Ricardo, que enviou dossiê de precedentes europeus. A vitória veio num julgamento tenso em Évora, onde o juiz, tocado por testemunhos da família, aprovou: o amor define família, não género. Maria mudou-se em junho, trazendo causa durável, noites de berços, desenhos nas paredes, lições de português com sotaque doce. A família de João visitou a avó materna, mãe da mãe, uma viúva de 70 anos com histórias de resistência ao Salazar, embalando a menina: és abençoada, pequena. O pai de Miguel, contactado por Tomás, veio hesitante de Madeira, vendo o neto adotivo pela primeira vez. Lágrimas caíram quando ele abraçou Miguel, perdoou o velho teimoso. Um conflito externo surgiu com o regresso do Sr. Manuel, agora doente, pedindo desculpas formais. O cancro ensina humildade, disse ele, e Miguel, perdoando, desenhou um retrato dele como jovem pescador, doado à família. O ato curou velhas feridas, provando que redenção é possível. Verão trouxe o batizado simbólico de Maria numa capela ecuménica, com amigos e família reunidos. Sofia cantou uma versão queer do fado, Ana e Clara dançaram, e o sol algarvio banhou tudo em ouro. Mas uma carta anónima ameaçou: vou expor os vossos segredos ao Tribunal de Custódia. Paranoia instalou-se, João instalando câmaras, Miguel evitando saídas. Investigando, descobriram ser obra de um ex-namorado ciumento de Tomás, invejoso da felicidade alheia. Confrontado, o homem confessou, e a polícia interveio, fechando o capítulo. Outono consolidou laços. Maria chamou papá a ambos, e eles celebraram com um piquenique na ria, contando histórias de heróis quer portugueses, de poetas renascentistas a ativistas modernos. João publicou um artigo sobre direitos de adoção, inspirando mudanças legais. O segundo ano em Faro testou a resiliência como nunca. Maria, agora 5, entrou na escola, onde uma professora conservadora questionou a estrutura familiar, levando a reuniões tensas com pais de alunos. João defendeu com fatos, mas o stress acumulou, culminando num colapso. Ele desmaiou no escritório, exaustão e ansiedade misturadas. Miguel, aterrorizado, chamou Sofia de Lisboa, que organizou uma rede de apoio, entregas de comida, creche partilhada. Vocês são super-heróis, mas até heróis descansam, disse ela. Recuperando, João iniciou yoga nas falésias, encontrando paz no ritmo das ondas. Miguel, inspirado,
Criou uma oficina de arte para crianças quer na comunidade, com Maria como musa. O projeto ganhou prémio nacional, levando a convites para palestras em Coimbra e Porto. Mas fama trouxe escrutínio. Um jornalista sensacionalista publicou A Vida Perfeita do Casal Gay Adotivo, ou Ilusão, questionando a estabilidade. Respostas online dividiram-se, alguns elogiando, outros atacando com homofobia velada. A família expandiu-se quando Tomás mudou-se para Faro, fugindo de um break-up em Lisboa. Os quatro, agora uma família escolhida, partilhavam jantares caóticos, risos e quando no apartamento. Tomás, com o seu talento para grafite, decorou o quarto de Maria com murais de aventuras marítimas, e ajudou Miguel no novo livro, Famílias do Arco-Íris. Um passo no inesperado veio com a gravidez de Clara. Ana pediu a João para ser padrinho, e o casal viajou a Lisboa para o baby shower, reavivando memórias da antiga noiva. Quem diria que o nosso casamento forçado nos libertaria, riu Ana, ventre arredondado. O nascimento de um menino, Lucas, trouxe alegrias partilhadas, com Maria fascinada pelo bebê. Mas crise bateu à porta. O pai de João sofreu um AVC em Setúbal, hospitalizado. João correu norte, Miguel seguindo com Maria. Nos corredores estéreis, o pai, fraco mas lúcido, pediu: diz ao teu marido que sinto orgulho. E à miúda, que é avô. Lágrimas fluíram, e na recuperação, o pai contou histórias reprimidas de juventude, incluindo um amor não correspondido por um amigo de guerra. Eu entendo agora, murmurou, apertando a mão de Miguel. Regressando, inspirados, eles planearam uma viagem familiar à Madeira, terra de Miguel. O voo sobre o Atlântico simbolizava pontes construídas, e em Funchal, o pai de Miguel esperava no aeroporto, braços abertos. Passeios pelas levadas, visitas a quintas de bananas, jantares com espetada, tudo curou antigas fendas. Maria colheu flores para o avô novo, e o homem, outrora rígido, chorou: obrigado por me devolverem o filho. Inverno trouxe um teste final. Uma tempestade devastou Faro, inundando ruas e danificando o apartamento. Evacuados para um hotel, o casal enfrentou o caos, Maria assustada com trovões, finanças apertadas por reparos. João perdeu documentos de trabalho, Miguel estúdio alagado com obras destruídas. Num quarto apertado, com Maria a dormir entre eles, João sussurrou: isto é o nosso teste maior. Miguel respondeu: e passamos, porque somos nós. A comunidade mobilizou-se, amigos enviaram donativos, o Sr. Manuel, agora recuperado, ofereceu ferramentas para reconstruir. Sofia organizou uma campanha online, e em semanas, o apartamento renasceu, mais forte, com murais de resiliência pintados por Tomás. Primavera celebrou renovações, aniversário de casamento com um piquenique privado na Praia da Marinha, votos renovados ao som das ondas. Maria, agora fluente em histórias de amor, desenhou o casal como cavaleiros. Anos fluíram como o Tejo para o mar, moldando João e Miguel em pilares de uma vida tecida de vitórias e cicatrizes. Maria cresceu para uma menina de 8 anos curiosa, com dreads trançados e um talento para natação nas piscinas naturais de Benagil. A escola, outrora hostil, tornou-se aliada graças a workshops de diversidade liderados por Miguel. A família alargada reunia-se anualmente, natais em Setúbal com bacalhau e filhós, verões na Madeira com poncha e lendas de monstros marinhos. O pai de João, recuperado, contava anedotas de pesca a Miguel, chamando-o genro, com orgulho relutante. O de Miguel enviava postais de levadas, assinados com amor. Carreira floresceu, João ascendeu a sócio no escritório, defendendo causas nacionais, palestrando em conferências sobre igualdade. Miguel's livros quer tornaram-se best-sellers, ilustrados com sensibilidade que tocava corações. Juntos, fundaram uma associação em Faro, Pontos de Cor, oferecendo apoio a jovens LGBT do Sul, com Maria como mascote honorária, distribuindo arco-íris desenhados. Conflitos menores persistiam, discussões sobre educação de Maria, equilibrar trabalho e família, mas resolviam-se com comunicação, terapia ocasional mantendo laços firmes. Um susto veio aos 35 de João, diagnóstico de ansiedade crónica, herança do stress passado. Miguel apoiou com paciência, caminhadas diárias pelas falésias, onde o horizonte infinito curava almas. Um clímax dramático ocorreu no 10º aniversário de casamento, durante uma gala em Lisboa honrando ativistas, um protesto anti-LGBT invadiu, com cartazes e gritos. João e Miguel, no palco com Maria, enfrentaram o caos, ela tapou os ouvidos, ele protegeu-a, seguranças intervieram, mas o trauma ecoou. Em casa, Maria perguntou: por que nos odeiam, papás? João, voz suave, explicou: medo do que não conhecem. Mas nós mostramos amor. O incidente inspirou uma campanha nacional, com o casal na vanguarda, mudando leis sobre protestos de ódio. Sofia casou-se com uma violinista em Faro, Ana e Clara tiveram um segundo filho,
Tomás encontrou amor num bailarino de Porto. A rede tecia-se mais forte, celebrações partilhadas em praias ao luar. No 15º aniversário, renovaram votos numa cerimónia pública na Ria Formosa, com 200 convidados, família, amigos, ex-inimigos redimidos. Maria, agora 13, leu um poema original, dois corações como o mar, infinitos e bravos. O sol poente tingiu o céu de rosa, e João sussurrou a Miguel, tentaram forçar-me a uma vida falsa, mas tu foste a minha verdade. Anos depois, velhos mas radiantes, sentados na varanda com netos correndo, João olhava o horizonte, o amor não é segredo, é legado. Miguel, mão na dele, sorria, e nós o escrevemos, página a página. Lisboa chamava para visitas, mas Faro era lar, um testamento de que, contra tempestades, o amor português perdura, eterno como o fado e o mar.